Olá, boa noite. Olha, vamos então agora começar a nossa live com a Heloísa. Eu vou só dar uns minutinhos que eu vou fazer aqui uns ajustes. Eu não sei se o som está bom para vocês. Essa aqui eu acho que é a minha segunda live aqui no meu perfil, que eu tenho estado a fazer. Olha, a Heloísa é extremamente pontual. Olá, Heloísa, olá, boa noite. Eu vou só dar mais um bocadinho e já te vou chamar. Eu estou só a ajustar aqui as coisas. Tu não vais acreditar, eu estou super, hiper, mega nervosa. Mas é mais, como nós vamos deixar a live gravada no Instagram, no meu, e eu vou partilhar também na página da Saada, nós vamos começar. E depois esperar, então eu vou assinar aqui a Heloísa. Eu vou anexar aqui a Heloísa só um bocadinho. Vamos lá ver se ela responde. Hoje nós vamos falar. Eu estou super à vontade. Olá! Olá, querida, como vai? Que Olha, Luísa, bom. é um imenso prazer estar a falar contigo. Eu estou tão nervosa, eu estava tão nervosa que eu Então, nem de repente deu uma branca e eu nem sabia qual era o botão do direto. Vê lá. ai, que bacana, Karina. Estou Ai, muito, Tô muito feliz de estar aqui com você. Eu quero reconhecer seu trabalho. Que bacana que você está aqui. Eu convidei os meus seguidores, né? E com certeza alguns entrarão. E claro. principalmente para saber quem você é. Então, estou feliz de estar aqui, de ter aceitado, né, o seu convite. E eu queria que você me contasse um pouquinho quem é você, o que você faz, né, da onde você está falando. Olha, Luísa, eu estou a falar de África, de Angola. Ok? Eu sou uma empreendedora social, eu sou fundadora de uma ONG que se chama Saada ONG. Saada é um nome árabe que em português significa Nasci para ser feliz. Essa ONG é muito voltada para a defesa e integridade física das meninas e mulheres, principalmente das meninas e mulheres. Uhum. Dentro da Saada nós temos 4 projetos, 2 que já estão em andamento e 2 que estão a ser repensados por mim, redesenhados por mim para serem implementados. Acho que até o final do próximo mês, se tudo correr bem e há de correr, vão começar a ser implementados. Ou seja, dentro dos 17 Objetivos do Milénio, eu escolhi 7 para trabalhar, principalmente a questão do empoderamento da mulher e de uma educação mais inclusiva para as crianças. Eu gosto muito de trabalhar com as crianças e foi por esse motivo que eu te contactei, mas já a sigo desde 2017. Na altura eu ainda vivia em Portugal. Com o Ah, tempo, um dia desses eu conto, 2 pessoas foram muito responsáveis por uma mudança muito positiva, drástica, mas positiva na minha vida, e uma delas foi a Heloísa. que bacana. Olha, tanto é que eu tenho aqui o seu livro, eu só não li ainda o Perdão, mas li essa, é a terceira vez que eu estou a ler o seu livro. Que legal, que legal. Mas continuando, então, 2 projetos que estão a ser implementados, um é o Empodera Angola, que no fundo, é uma marca social. Nós estamos a começar a transformar agora doces, compotas, batatas fritas, ou seja, a SAD é uma ONG, Heloísa, que não tem o botão doe aqui. Eu desenvolvi projetos que são rentáveis e sustentáveis por si só, e esses mesmos projetos apoiam a ONG e apoiam as outras organizações apadrinhadas, esse é o termo que eu posso usar por nós. Então, o Empoder Angola é muito isso, ou seja, é a oportunidade que todos nós temos de exercer o nosso princípio de uma cidadania mais ativa, sem eu ter que andar atrás da Heloísa, da Maria, da Karina, da Antônia, dizer assim, olha, doe aqui para essa pessoa. Então, a partir do momento que as pessoas começarem a comprar os produtos do Empoder Angola, automaticamente elas já estão a exercer a sua solidariedade, a sua cidadania mais ativa. E o outro é o Dori, só para finalizar essa apresentação, que foi esse projeto que me fez contactar a Heloísa.
Eu já trabalho de forma individual, se eu posso assim dizer, há um bom tempo com meninas e mulheres. E eu acompanho algumas casas que a acolhem. Aqui tem uma casa que eu gosto muito de trabalhar. Eu, apesar de não ser católica, gosto muito de trabalhar com as madres, que é a casa da Nossa Senhora da Mochima. Nossa Senhora da Mochima, se eu não estou em erro, é a padroeira de Angola. Pelo menos é o que se diz. E numa das minhas últimas visitas a esse lar, nós organizamos um evento sobre educação financeira. E ao falar com as meninas, eu sempre que eu lá ia, Luís, eu reparava muito que elas tinham uma dificuldade muito grande. Não de receber o meu abraço, mas de retornar de volta o abraço que eu lhes dava. Então eu fiz uma brincadeira. Eu disse, olha, agora quando acabar a aula, todas vocês vão fazer uma fila e apesar de estarmos em tempos de Covid, vocês vão abrir os braços, vamos simular um abraço e vocês vão ter que olhar nos meus olhos e dizer assim, olha, amo-te muito. E aquilo para elas foi um choque muito grande. E todo mundo começou a reclamar, não, mas isso é uma palavra tão forte, eu não consigo fazer isso. Eu até ainda brinquei com elas, disse, olha, mas Cristo diz amai-vos uns aos outros, não diz gostai-os dos outros. Elas disseram que era muito mais fácil dizer, olha, eu gosto da Karina do que eu amo a Karina. E eu automaticamente associei aquilo ao facto dessa situação, se calhar, de rejeição, de abandono. E a minha preocupação foi, eu preciso entender isso. Se eu quero ajudar essas meninas e mulheres, eu preciso entender. E é o que eu disse a Heloísa na nossa troca de mensagens, o meu receio, eu não sei se eu estou enganada, mas o meu receio é que elas, ao saírem dessa proteção da casa da Nossa Senhora da Mochima, das madres, ao saírem dessa proteção da Karina Martins e da Saada, tornarem-se mulheres, ao casarem-se, ao terem filhos, que elas, mesmo saindo de lá, que elas tenham o seu pilar fragilizado, o seu pilar do indivíduo fragilizado, a sua identidade fragilizada, a sua capacidade, o seu merecimento fragilizado. E eu me vi numa situação de mãos atadas. Sem saber o que fazer, sem saber o que dizer, sem entender o porquê dessa reação, porque eu estou presente, as madres estão sempre presentes, mas depois cheguei a casa e fiz uma reflexão que isso não acontece só com aquelas meninas. Mesmo na Europa, mesmo em Angola, os pais têm uma certa dificuldade de olhar para os filhos e dizer isso. Em Portugal é muito fácil dizer assim, gosto de ti, filho. Em Angola já é bem mais difícil, gosto de ti, ou quiçá eu amo-te muito. Então, mas a minha preocupação foi essa. Então, a especialista que eu identifiquei para poder ajudar-me a fazer essa viagem, de eu perceber exatamente, começando por mim, porque eu posso não ter essa dificuldade, mas já passei por essas situações. Já fui muitas das vezes criticada ou às vezes até chamada de fútil por dizer, olhar as pessoas e dizer assim, eu amo-te muito, mas não, ninguém aceita o amor que as outras pessoas lhe querem dar. E eu às vezes eu fiquei sem saber como explicar e a minha maior preocupação foi exatamente isso. O que é que realmente se passa com essas meninas, o que é que se passa connosco e se continuarmos a imprimir esse tipo de situações, para onde vamos e o que é que eu posso fazer por elas? Eu acho que eu já falei muito. Ai, que lindo! Eu ficaria aqui assistindo você falar. Que lindo, que lindo. Sabe que aqui no Brasil é tudo mais fácil, né? O afeto é mais fácil, o abraço é mais fácil, dizer eu te amo é mais fácil. Mas eu não sei se é um te amo de verdade, eu não sei se Oi, Auri, tudo bom? Tem um monte de amigo meu entrando na Eu live. estou a ver aqui Oi. na parte. Olha, muito, muito legal. Eu acho que vocês têm que conhecer essa mulher que me convidou. Você é portuguesa ou você é Não, eu africana? sou angolana. Ah, você é angolana. E aí você foi para Portugal? Eu morei algum tempo em Oi, Portugal. Adri. E daí voltou para tua casa. Voltei para Angola e o que me fez exatamente voltar para Angola foi o facto de eu olhar para a realidade de Angola e para a realidade de Portugal,
Ou seja, Heloísa, violência doméstica não tem, seja ela psicológica, seja o que for, não tem status social. Não, Não tem status social, não tem cor, não tem credo, não tem raça. não. E aquilo foi, pô, se aqui onde eu estou acontece isso, onde supostamente é um país de primeiro mundo, mais evoluído, como é que deve ser em Angola? Como é que deve ser na África? Onde a gente tem uma taxa de analfabetismo muito grande, onde as mulheres ainda, muitas não têm um bilhete de identidade, ali no Brasil é carteira de identidade, em Portugal é cartão de cidadão. Como é que deve ser em Angola? E nós ainda em Angola temos o fator cultura que acaba por pesar muito mais nessa aceitação, seja da violência, seja dela física ou psicológica. Então, o meu primeiro projeto foi o Empoder Angola. O Empoder Angola começou por ser e ainda é formação, capacitação e inserção social e profissional da mulher. Porque o que é que eu me apercebi em Portugal? Eu não sei no Brasil, mas o que é que eu me apercebi? Essa mulher que passava por essa situação, todas elas tinham uma profissão, todas elas faziam alguma coisa, independentemente se era profissionalizante ou era acadêmica. E a mulher, quando acaba por passar por essa situação, a primeira coisa que, que o agressor faz é isolar a vítima. Ela acaba por abrir mão de muita coisa. Então, se isso acontece na Europa, se isso acontece no Brasil, como é que é em Angola? Então, isso foi o motivo que me fez voltar para Angola, foi o motivo que me fez vir a Angola, foi o motivo que me fez criar o Empoder Angola, porque é o que eu digo sempre, eu gosto muito de projetos que sejam completos. Eu, em tempos, estive a falar com um grupo de mulheres aí no Brasil, que eu agora já não me lembro muito bem do nome, e a falar exatamente sobre o Empoder Angola. Se nós pegarmos no imigrante, se nós pegarmos na mulher, se nós pegamos na pessoa que precisa de inserção porque fisicamente tem alguma debilidade ou alguma limitação, não basta simplesmente dar um canudo e dar um certificado a ela, porque as outras barreiras vão continuar. O que é que me interessa a mim ser imigrante e ter um canudo na mão, mas eu não falta a inserção profissional para mim é interessante. Então criar um projeto que dê a formação, que capacita e ajude exatamente a fazer essa inserção social, para mim é fantástico. Não adianta nós mulheres estarmos a lutar pelos nossos direitos se entre nós não existir essa inserção, esse despertar da mentalidade, dizer, ok, eu agora tenho de me inserir. É passar, e por isso é que eu digo que o seu livro foi extremamente importante para mim. E já agora, não, naquela altura foram duas pessoas, foi o Paulo Vieira, que também é brasileiro, e foi a Sim. Heloísa. Eu comecei primeiro por fazer a sua imersão, por ler os seus livros, por ver os seus vídeos, para tentar perceber exatamente não só o que me esperava em Angola, mas aquilo que também tinham sido as minhas falhas, aquilo que também tinha sido a minha falta do meu autoconhecimento, porque para começar um projeto, um Empoder Angola, sozinha, mulher, um projeto que eu estou gestante durante 3 anos e praticamente só hoje que nós tivemos a tirar fotos dos produtos e que ele vai sair, permitindo a palavra, vai ser parido. Então foi uma luta tão agradável, mas no mesmo tempo é uma satisfação tão grande que na altura que eu estava a pôr a primeira label na garrafa, a primeira label no produto, foi uma oração de gratidão tão grande, porque agora eu sei que, obviamente, que agora eu vou atrás dos parceiros, mas agora eu vou conseguir fazer essa inserção, eu vou conseguir pegar em outras mulheres, porque eu já vou ter a minha capacidade financeira, sem depender de Estado, sem depender do apoio do X, Y, Z, para conseguirmos fazer essa inserção. E Luísa, corta-me que eu falo muito, tá? Ai, Karina, eu estou encantada com você. Estou muito feliz de estar aqui com você, de algum jeito participar dessa história, né? Que lindo isso, que eu estou super emocionada que o meu livro tenha provocado Pô, essa, pô. né? Tudo isso aí que você está falando, né? É, eu trabalho com o processo Hoffman há mais ou menos 30 anos. E ele é uma metodologia que foi criada por um americano em 1967, está aí no livro, né? Uhum. E quando eu participei, eu era uma pessoa absolutamente comum,
comum, porque era essa ordem do meu pai, né? Que a gente fizesse o básico, fizesse o comum, que a gente não se sobressaísse em nenhuma área, né? Meu pai era muito medroso, muito ciumento, e eu fui educada assim, para ser uma pessoa comum. Ele mandou a gente entrar no Banco do Brasil, eu e a minha irmã, porque ele era um feminista de alma. Ele acreditava que se a mulher estivesse trabalhando, ela não dependeria de homem, então ela teria recursos, né, para sobreviver e para se defender. Então ele acreditava que mulher nenhuma precisava ou deveria ser dependente do marido financeiramente, embora minha mãe tenha sido. E até por isso, né? Até por essa história aí de dependência, e eles brigavam muito, ele defendeu muito a mim e a minha irmã. Embora fosse muito bravo, muito. Mas ele era um feminista de alma. E isso nos ajudou muito, né? Claro que nos ensinou a ser pessoas comuns, mas nós duas entramos no Banco do Brasil e como construímos a nossa família, como era o combinado. Olha, você vai trabalhar 6 horas por dia, vai ganhar seu salário, vai cuidar da sua família, blá, 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 blá. E foi isso que eu fiz, né? Era essa a programação pelo olhar do Bob Hoffman, né? E eu não estou sabendo, né? Nada disso. E aí, a minha filha mais velha fica deficiente mental. Eu estava grávida de 7 meses. Então, quando a minha pequena, né, nasceu de 9 meses, a Beatriz, ela por um ano, né, no primeiro ano de vida da Estela, ela convulsionava 20 vezes por dia. E isso não é nada normal, né? Eu vivi uma situação extraordinária, tendo sido criada para ser uma pessoa normal. E aí eu me dei conta que eu tinha muito pouco recurso. Eu queria que tudo voltasse ao normal. E eu usava os comportamentos dos meus pais, eles eram muito bravos, muito disciplinadores, muito exigentes, para educar minha filha, que não compreendia, não fazia sentido para ela eu dar todas aquelas ordens, né? Eu fazer todas aquelas cobranças. E eu não sabia o que fazer. E por 10 anos eu me atrapalhei de um jeito bombástico. E quando eu cheguei no processo, eu estava completamente destruída. Eu estava sem recurso interno, eu tinha certeza que eu era incapaz. Eu fui uma menina que dei muito trabalho para os meus pais. Eles tiveram 4 filhos e eu fui a rebelde da casa, aquela que, nossa, eu contei muita mentira, eu arrumei muito caso, apanhei muito, mas nada adiantou, né? Eu era um problema na vida deles. E quando eu tive a Beatriz, além de eu não saber o que fazer com ela, eu tinha certeza que eu estava sendo castigada, porque eu dei tanto trabalho para os meus pais que era muito justo que eu tivesse uma filha que me desse trabalho. E quando eu cheguei no processo Hoffman, eu cheguei com uma autoestima lá no pé, sem saber o que fazer, me sentindo inadequada, incompetente, incapaz, má e castigada. Mas a minha filha, ela continuava do meu lado, olhando para mim, esperando uma notícia, E eu não sabia o que fazer. E hoje eu digo, nossa, aquilo que foi um problema, para mim foi uma pedra de toque. Foi a coisa mais importante da minha vida, porque ela não mudava. Eu podia fazer o que eu quisesse, que ela continuava lá,
me esperando. E esperando que a mamãe fizesse alguma coisa. E aí foi desse jeito, e por causa dela, que eu fui fazer o processo, porque o meu prognóstico era assim, eu vou seguir essa menina e eu vou ficar com ela para sempre, acabou minha vida, eu não sei mais o que fazer. E foi assim que eu cheguei no processo, e lá eu tive uma descoberta tão extraordinária, e a descoberta é o amor. A descoberta é que eu sou uma fonte inesgotável de amor. E não sou eu. Todas as pessoas são. Todas. Não tem nenhuma que não seja. E assim como eu não via, não reconhecia e tinha uma autoestima péssima, me achando uma droga de mãe, destruindo meu casamento, minha relação com os meus pais, com os meus irmãos, todo mundo que queria me ajudar, eu parecia um porco-espinho. Todo mundo que queria me ajudar e chegava perto, eu machucava, inclusive as meninas. Quando eu descobri, e eu descobri através do perdão. Então, é o seu próximo livro. Eu descobri que eu podia perdoar. Eu podia perdoar a minha história, que não tinha me dado recurso para eu viver aquilo que eu estava vivendo. Eu pude perdoar minha história pelo meu pai ser tão rígido, pela minha mãe ser tão brava, por eles me desqualificarem tanto. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo, muito pelo contrário, eles sabiam, eles estavam me educando. Eles não queriam que eu fosse mentirosa, que eu arrumasse confusão, eles acreditavam que aquilo era não ter caráter. E eles estavam preocupados com a minha vida adulta. Eu queria ser psicóloga, eu queria cuidar de pessoas. E meu pai me obrigou a entrar no Banco do Brasil, a ser escriturária, a ser caixa do Banco do Brasil. Ele nunca me perguntou se eu seria feliz ou não. Ele disse: lá é o seu lugar, é assim que você tem que fazer. E não foi por maldade, não, muito pelo contrário, foi para me proteger. Foi para garantir a minha integridade. Ele não queria que homem nenhum me machucasse. E eu, por 20 anos, tive uma relação muito boa com o banco. Eu cumpri a minha obrigação e o banco pagou meu salário em dia. Portanto, me sustentou e foi tudo muito bom, né? Mas eu descobri que eu podia mais pelo amor. Então, é isso que eu queria convencer as pessoas, de que tem mais vida para viver. A minha vida era boa, aliás, era ótima, até a Beatriz começar a convulsionar e eu não sabia o que fazer, médico nenhum saber. Imagina você, hoje ela tem 38 anos e não tem diagnóstico. Ninguém nunca achou. Com toda a tecnologia, hoje ela tem uma deficiência intelectual importante, grave. É mais ou menos como se ela tivesse 3, 4 aninhos de idade. E ela é uma mulher. O relacionamento, explicar para ela, conversar com uma menininha de 3, 4 anos de idade por 30 anos é extremamente cansativo. A gente sempre espera que a criança vá crescendo, compreendendo, entendendo, né? Fazendo mais, fazendo melhor. E ela estava parada e eu não sabia o que fazer para estimulá-la. E, na realidade, eu não sabia que ela era incapaz, né? Eu sabia, mas eu achava que era possível. Quando eu pude olhar para tudo isso, perdoar minha história, perdoar a Beatriz, porque ela não era a filha que eu queria que ela fosse, me perdoar como mãe, a minha vida foi salva. A minha vida e a minha família. E foi por amor. Foi nesse lugar que eu encontrei dentro de mim uma fonte inesgotável de amor.
E foi nesse lugar do perdão que eu descobri que todas as pessoas são uma fonte inesgotável de amor. Elas só não sabem disso. Que era exatamente como eu. Eu não sabia. Eu achei que eu era uma pessoa comum. E não existe. Nós somos seres extraordinários. Todos nós somos bons o suficiente. Bons suficientes para viver nossa vida e sermos felizes. Por isso que eu escrevi o mapa da felicidade. Porque eu dizia, gente, eu encontrei o mapa. E eu demorei 20 anos para descobrir que eu encontrei o mapa. Eu encontrei o mapa quando encontrei as minhas inteligências. Quando eu descobri que eu tinha uma inteligência emocional e que eu tinha direito de sentir. E que estava certo sentir. E eu hoje digo para as pessoas, é precioso você sentir. Tudo que você sente é precioso. Nada está errado. Porque na minha casa eu só podia sentir coisa boa. Eu não podia sentir coisa ruim. Eu não podia sentir raiva. Eu não podia ficar triste. Eu não podia ter vontade de brigar com alguém. Eu não podia ter vontade de dar o troco. E aí eu descobri que isso é da natureza. Quando eu estou machucada, eu vou me defender. Mas que eu posso administrar aquilo que eu sinto e não deixar de sentir. Foi uma descoberta tão rica. Dizer, eu posso? Eu posso então ficar chateada porque a minha filha é deficiente mental? Eu posso então ter raiva disso? Agora, o que é que eu vou fazer com esses sentimentos? Isso é inteligência emocional. E a gente acha que inteligência emocional é a gente não sentir. Não! É sentir tudo que sente, porque a gente sente, podendo ou não. A questão é que a gente não pode expressar, não pode contar para ninguém. E se eu não posso sentir a minha dor, eu não posso sentir o meu amor. E por isso é tão difícil falar eu te amo. Porque eu passo a vida tentando controlar aquilo que eu sinto, tentando não sentir o que eu sinto. Olha que barreira eu preciso construir no meu coração, que barreira eu preciso construir na minha cabeça para não sentir o que eu sinto. Como assim? Eu estou sentindo. E aí? Mas primeiro que me dizem que eu só posso ser feliz, eu só posso ficar contente, eu só posso ser alegre, eu só posso... na minha casa eu tinha que obedecer, agradecer, olhar para trás e agradecer sempre o que a gente tinha, porque tinha gente muito pior do que a gente, mas nunca ninguém me disse que eu podia ser melhor do que eu já era. Eu só tinha que agradecer e falar, olha lá, ó, tá vendo lá atrás? Tem gente muito pior que você, então agradece. Não, tá bom, obrigada, eu agradeço, mas eu posso ser melhor do que eu sou agora? Eu posso sair, eu posso fazer outra coisa? E eu não podia, porque eu tinha que obedecer e seguir a cartilha. E eu não podia sentir, eu só podia pensar. E aí eu não aprendi a desenvolver a minha inteligência emocional. Quando eu pude me dar conta que eu tinha raiva da minha filha. Olha que coisa feia de sentir. Feio por quê? Quem disse que é feio? Por que é feio sentir raiva? Porque as pessoas dizem que é feio? Porque meu pai e minha mãe diziam que eu não podia? Nossa, quando eu pude me autorizar, quando eu pude perceber que eu tinha muita raiva dela, eu não queria ela deficiente mental, eu queria uma filha normal, eu não queria que ela convulsionasse. Eu queria poder mostrar para todo mundo que eu tinha uma filha linda, inteligente, competente. Olha só, eu não podia. Eu tinha vergonha dela, porque ter um filho deficiente mental parece que a culpa é minha. E eu acreditava que a culpa era minha, porque eu tinha sido tão má que eu estava sendo castigada. Gente, tudo isso eu vivia na minha cabeça sem poder contar para ninguém, porque isso é feio. Foi mágico. Lá no processo, a gente
a gente pode expressar qualquer emoção. Aí a hora que eu pude expressar, que eu pude aceitar, eu pude perdoar. Porque perdoar também é sentimento, que nem raiva. E quando eu experimentei o perdão, aí eu entendi que eu podia escolher se eu queria sentir raiva ou se eu queria sentir perdão. Mas aí eu sabia o que eram os dois sentimentos. Se eu fico na dor, na raiva e me fecho, eu não conheço os meus sentimentos. E aí, quando eu pude abrir para sentir o que eu sentia sem julgamento, eu entendi o que era autoconhecimento. Autoconhecimento é você sentir o que você sente, sem certo ou errado, sem muito nem pouco, sem melhor ou pior. E aí eu pude me conhecer sem julgamento. E a hora que eu pude olhar para mim sem venda, quando eu tirei a venda dos olhos, porque julgamento é uma venda, né? Isso é verdade. Eu parto da minha verdade, uma verdade que eu construí na minha infância, que foi útil lá, mas muito provavelmente não é útil aqui na minha vida adulta. Mas eu julgo a partir dessa verdade. Quem não concorda comigo está errado. Aquilo que eu não gosto está errado. Aquilo que eu não acredito está errado. E aí tudo está errado a partir da minha verdade. Isso é julgamento. E aí eu fico completamente longe dos outros. Só que eu julgo a mim mesma. E aí eu digo que eu estou errada, eu não estou fazendo certo, eu não estou fazendo melhor, eu não estou funcionando bem. E aí eu fico longe do meu amor. Se há um comportamento que nos rouba o amor, é o julgamento. Toda vez que nós estamos em julgamento, nós estamos longe do amor. E eu só me julgava. E aí, quando eu pude olhar sem julgamento, quando eu pude me conhecer e dizer, uau, eu tenho o bem e o mal dentro de mim. Eu posso escolher, então. Eu posso perdoar o meu mal e escolher o meu bem. Eu posso perdoar minha filha e escolher a meiguice que ela é. E aí, Karina, eu aprendi a conversar com a Beatriz. Ela tem um intelecto pequenininho. E não adiantava eu conversar pelo intelecto. Eu aprendi a conversar com ela pelo coração. E aí começou a dar certo. A gente começou a se entender. E aí eu conversava com ela, converso até hoje, cantando. A gente canta, conta história, brinca. Esse é o mundo infantil. As metáforas são histórias que ensinam. E aí eu conto histórias para ela. Eu invento música para ela. E aí ela faz. Ela vai indo. Ela vai entendendo o que ela precisa fazer. Isso não tem palavras. A minha gratidão foi de um tanto pelo processo Hoffman, por poder me devolver minha filha, devolver a outra pequena, né? Que a tadinha ficava debaixo do braço, tentando me mostrar, mãe, mas eu tenho intelecto, mãe, mas eu sou normal, mãe. Olha, dá para olhar para mim? Conversa comigo. E eu só olhava para a outra. Eu só ficava na falta. Quando eu pude juntar tudo dentro de mim, olha, Karina,
A Estela, minha segunda filha, ela mora na Inglaterra há 9 anos e ela trabalha com a iniquidade. Ela é uma economista da saúde, ela é uma cientista social que Olha, hoje, que hoje desenvolve um projeto de violência doméstica. Olha que lindo! Ela é contratada do governo inglês, ela tem um projeto com Cuba, Brasil, Índia, são 5 países com violência doméstica. só te falta Angola. Pois é, eu não sei nem se não tem, eu preciso até perguntar para ela. É. Olha que coisa, que coincidência. Quando você me falou, eu falei, gente, a Estela faz isso. E tudo isso, ela fez o processo, ela também se desvencilhou dessa infância difícil que ela teve, ela também pôde me perdoar, ela também pôde perdoar a irmã, o pai, a vida dela, quem ela era, para ela construir a mulher que ela é. E isso porque ela foi autorizada por ela a ser quem ela é. Exatamente como eu fiz. Fiz mais tarde, né? Fiz só lá com 34 anos, mas são 30 anos da minha vida que existe uma história antes e uma história depois. Porque quando eu vivi tudo isso, eu larguei o Banco do Brasil, agradeci meu pai e disse muito obrigado, mas esse não é o meu emprego. Me ajudou muito, mas não é isso que eu quero fazer. E fui trabalhar no processo, fui desenvolver pessoas, fui entender de inteligência emocional, fui aprender desenvolvimento humano, e fui aprender sobre propósito, sobre para que a gente está vivo. Fui aprender a ocupar o meu lugar nessa vida e ensinar as pessoas a ocupar o delas. É. Oi, Luísa, olha, é tão bom ouvir-te, mas tão bom que a gente podia passar aqui a noite toda. Duas, três coisas extremamente importantes que tu falaste. Uma delas é esse processo de nós nos autorizarmos a ser quem nós somos. É um processo tão bom, mas não é fácil. Não. Eu só consegui me autorizar quem eu sou depois de eu ler o teu livro, depois de eu começar a mergulhar naquilo. Fui pesquisar o Instituto, fui ver isso em 2017. Porque até lá, e eu espero que a gente depois faça outra e outra live, que é tanta conversa. Até lá, Luísa, eu fiz tanta coisa, eu fui tanta coisa, tudo porque tudo para agradar os outros e tudo porque exatamente eu também fui criada no meio de muita rispidez, tudo muito direitinho. E o facto de eu ser filha única, eu sempre tive sobre mim uma responsabilidade muito grande. Ok? Agora eu quero ver como vai ser a filha dela. Agora eu quero ver o que ela vai fazer. Então eu tentei de tudo ser perfeita. Daí Sim. eu fiz N coisas, eu entendo de flores, eu entendo da agricultura natural, eu pinto, eu toco viola, mas chegou uma altura que aquilo tudo cansei. Sabe? Hoje eu faço isso, mas Eu eu faço. cansei de ser ótima, né? É isso! Sabe? Faltava alguma coisa, sabe? Eu começava a fazer as coisas, porque graças a Deus, tudo que eu faço, por eu ter sido tão bem educada, eu faço bem. Eu fui bem forjada, eu fui bem disciplinada pelo meu pai. Então, tudo que eu me proponho a fazer, eu faço bem. Então, identificar o que eu gosto de fazer, do meu propósito, foi um caminho tão... Eu falhei, eu errei, eu entrei em faculdade, fiz comunicação social, fiz engenharia de recursos naturais e ambiente, até eu poder me reencontrar. Até eu dizer assim, não, pera lá. O que é que eu me vejo fazer a vida toda? O que é que eu tenho prazer em acordar de manhã? Será que eu era feliz se eu fosse uma executiva e tivesse lá toda cega? Se bem que eu levo jeito. Comecei a fazer isso, não. Então, aí Não é. fecha a empresa. Aí fecha a empresa. Então, mas mais do que isso, lendo o seu livro, vendo os seus vídeos, o que eu identifiquei? Que eu não tinha coragem.
que mais do que tudo eu tinha medo de desapontar caso eu tomasse a decisão de ser uma empreendedora social e eu falhasse. Sabe o medo da crítica? Que a pessoa dissesse assim, pois, você largou isso, agora está a ver? Pois, então hoje eu não permito, eu não autorizo, eu sei exatamente quem eu quero ser e para onde eu vou. Hoje eu cuido muito bem daquilo que é o meu contexto social. Quando eu sinto que a pessoa vai me desanimar, porque nem todo mundo acredita e aceita o empreendedorismo social. Hoje Não. ainda me perguntam, Karina, você vive do quê? E eu fico, caraca, isso é a mesma coisa que perguntar ao escritor do que ele vive, é a mesma coisa do que perguntar ao músico do que ele vive. Hoje muita gente não acredita nisso. Mesmo dentro da minha Não. família foi um processo muito grande. Eu tive que tapar os ouvidos e dizer assim, olha, acabou, chega. Feliz ou felizmente, quando eu morrer, quem vai pagar a conta sou eu com ele lá em cima. Então, eu quero ter uma vida feliz. Eu quero chegar no final da vida e dizer assim, não, eu fiz. Eu quero deixar a minha digital. Eu quero... Valeu a Hoje, pena, né? não, valeu. Hoje eu sei exatamente quem eu quero ser. E daí, esse foi o meu medo, o meu receio. Quando eu me deparei com aquelas meninas, eu disse, bom, elas estão aqui com a proteção das madres, com a proteção da Saada, mas tem exatamente isso. E é o que a Luísa falou, eu acho que elas acabam por trazer o seu passado, de uma forma ou de outra, elas acabam por não perdoar o seu passado. Coisas que eu nunca fiz e eu já começo a fazer, mas tenho bastante atenção. Eu já sou empreendedora social e já trabalho já trabalho com alguns centros sociais faz tempo, desde os meus 13 anos que eu faço isso, eu não tinha coragem de me afirmar. E o que é que eu fui reparando? Eu sempre disse isso às madres que trabalhavam comigo e algumas pessoas. Se nós formos a um centro, se nós formos a um lar, a Elisa se reparar, a criança quando é pequenina, ela vê uma câmera e ela quer logo aparecer porque ela fica contente. Quando ela já chega aos 12, 13 anos, ela já tem aquela tendência de esconder a cara, já não quer aparecer frente às câmeras. E quando é maior ainda, muito mais. Então, eu sempre chamei a atenção às pessoas que trabalhavam comigo e foi uma das coisas que eu tenho poucas coisas partilhadas nas minhas redes sociais e quando publico, eu tento publicar de uma forma que não fira o outro, que não fira exatamente essa identidade do outro, o pilar do indivíduo do outro. Porque o meu receio sempre foi, as pessoas não têm noção não é só o desrespeito. Eu gosto de me colocar no lugar delas. Eu acho que elas, o facto de serem demasiado expostas, por exemplo, todo mundo que vem para a África vai sempre tirar uma foto com o miúdo cheio de, né, secreção no nariz, todo sujo. E eu me pergunto, por que não dá a roupa primeiro? Por que não limpa, né, essa secreção e depois tirar a foto? Porque a criança, quando crescer, duas ou três coisas, são coisas minhas que eu posso estar enganada. O que acaba por desenvolver? Primeiro, ela acaba por ter vergonha dela mesma, ok? Quando ela já começa a perceber. Segundo, ela acaba por desenvolver exatamente isso que a Heloísa descobriu com o processo e tenta evitar, que é exatamente essa revolta, porque ela acaba por ficar chateada com os pais que a abandonaram e com a sociedade por conta dessa exposição. Sim. E eu fui reparando isso de ver que algumas já se escondiam. E quando eu vi que elas tinham essa dificuldade de que estavam ali, mas no fundo, elas, apesar de terem essa proteção, elas acham que não merecem o amor. Se não conseguem dizer a palavra amo-te muito, é porque ela não merece esse amor. E eu vou aproveitar agora fazer uma coisa aqui ao vivo, que eu já tinha dito, porque a conversa vai ser tão longa. E Luiz, eu quero muito, 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 eu preciso muito da sua ajuda. E eu gostava muito que a Heloísa fosse a madrinha desse projeto do Dor, que nos ajudasse, principalmente essas meninas, dentro do seu tempo e vendo como pode funcionar, de passar esse conhecimento, de levar isso para essa juventude, porque eu não quero que elas cometam os mesmos erros que eu não quero que elas percam o mesmo tempo que eu perdi. Hoje eu estou com 37 anos e eu tive que esperar 2017 e mesmo assim foi um processo. De 2017 a 2020 eu cometi erros, eu ainda tive lacunas por não ter ainda bem limado esse meu pilar emocional. Eu ainda estou a fazer esse processo. Ainda preciso ler mais, ainda preciso fazer o seu curso 2, 3, 4 vezes. Não, uma só, uma só. Você vem pra cá e faz tudo. Mas é exatamente isso. É poder ter esse apoio. Porque, Heloísa, não são só essas crianças. Eu, em tempos, tive uma situação... Ai, já vai fazer quase uma hora do nosso tempo daqui a pouco. Eu, em tempos, tive uma situação muito, muito engraçada. Apesar de eu ter crescido dessa forma tão cheia de regras,
Eu hoje sou a mulher que eu sou porque tive isso. E eu só consegui começar a ter gratidão pelo meu pai, perceber essa proteção toda um bom tempo depois. E hoje eu digo com muito orgulho que eu sou a mulher que eu sou porque eu fui educada por um homem. Ele ensinou-me exatamente a ser uma mulher porque eu fui educada por ele. Obviamente que eu tive a minha mãe do lado. Mas duas coisas que o meu pai sempre me disse. O meu pai nunca nos ensinou a dizer a palavra desculpa. Ele ensinou sempre a dizer a palavra perdão. Era pesado para nós no início. Mas hoje eu, graças a Deus, consigo ter essa facilidade. Se magoar alguém sem querer, se pisar no pé, ou se eu, até para a minha cadela, às vezes, quando eu piso ela sem querer, desculpa, perdão. Então, e outra coisa que ele me ensinou e essa é uma situação que eu tive, que eu gostava de entender e que as pessoas ouvissem da Heloísa, por que essa dificuldade de aceitar o amo-te? Eu tenho uma facilidade, eu gosto muito do afeto, eu adoro colo, adoro abraço, gosto de dar, porque recebi bastante. E eu costumo dizer que eu gosto de arroz, de chamuças, de kebab, de caril, de fus, que é a comida nacional daqui. Eu amo as pessoas. E eu dizer isso a algumas pessoas, as pessoas não receberam da mesma forma e acabei por passar o papo, como se eu tivesse... ela, assim, ela só me conhece há 1 ou 2 dias, há um mês, como é que ela pode dizer a palavra amo-te? Um beijinho, amo-te muito. E eu acabei por passar exatamente por essa imagem de falsa, da falsidade, porque obviamente que eu percebi que as pessoas olham para os outros com os olhos da alma, com aquilo que elas têm por dentro. Mas era exatamente daí eu pedir à Heloísa para fazer parte, eu gostava de ter vídeos seus quando pudesse, na Saada, não no meu perfil pessoal, mas na Saada, no perfil da ONG, que as mulheres começassem a perceber exatamente que lacunas são essas internas. E sim, aproveitar e divulgar o curso da Heloísa, quem quiser depois inscrever-se e fazer online, pode fazer, mas que lacunas são essas? Que me impedem de aceitar o amo-te muito de outra pessoa, o amo-te muito de uma mulher, o amo-te muito da Karina, o amo-te muito da Heloísa. O que é que eu tenho lá no fundo? Porque eu não ajudando essas pessoas, ou seja, não abrindo essa porta, na altura eu fiquei magoada por isso. Mas essa pessoa dá pelo menos a oportunidade de conhecer para depois julgar e saber como é que é. Isso é que me fez voltar a ler o seu livro pela 3ª vez. Obviamente que não é o perdão, mas é o mapa da felicidade. Isso é que me fez voltar a emergir outra vez nos vídeos, para eu perceber exatamente o que é que se passava com essas pessoas. O que é que tem por dentro. Obviamente que eu agora, falando com a Heloísa, eu consigo perceber que são lacunas do passado, que são mágoas do passado, que são coisas que elas não conseguiram perdoar do seu passado. Então, se eu não estou bem, eu não vou conseguir receber o amor da outra pessoa. Se eu não consigo aceitar o amo-te muito, é porque eu não tenho por dentro. Se eu não consigo ceder o perdão a outra pessoa, é porque eu não consigo perdoar. É porque eu já vivi situações lá atrás, no passado, que eu não consigo perdoar. Então, se eu não libero o perdão para mim, eu não consigo liberar o perdão para os outros. Se eu não libero o amor para mim, eu não consigo liberar o amor para os outros. Então, eu gostava e vamos delinear melhor, obviamente, com a autorização da Heloísa, se a Heloísa permitir, não só essa pequena informação para essas meninas e mulheres dessa casa, da nossa cena da Mushima, mas para as mulheres, principalmente porque a Saada foca muito nessa defesa e integridade física da mulher. Para que a Saada tenha sucesso, para que o Poder Angola tenha sucesso, para que o Dori tenha sucesso, para que haja mudança de mentalidade em Angola, para que baixem os níveis de violência doméstica, eu acho que a mulher precisa passar por esse conhecimento, esse processo do autoconhecimento. E eu, Karina Martins, cheia das minhas boas intenções, sozinha não consigo fazer. Eu acho que só fazendo o curso da Heloísa, só ouvindo, porque a sua história é tão fantástica. Nós, infelizmente, ou eu é que tenho essa lacuna. Eu há dias estive a ver a Heloísa gravou um vídeo a dizer que nós podíamos ler, ouvir o seu outro livro, certo? Baixando o aplicativo. Mas nesse sentido, a nível das tecnologias, eu ainda estou só um bocadinho ignorante, tenho que aprender melhor. E eu gostava muito de poder ter isso na plataforma da Saada. Eu não sei se é grátis, se não é, para que as pessoas... Ou seja, liberar esse perdão, essa ferramenta de forma gratuita para as pessoas lerem. Uma coisa são as meninas e mulheres, são os lares institucionalizados. A outra coisa somos nós mulheres, mulheres e homens no geral. Eu gostava muito de contar com essa sua luz
Eu acho que Angola, que a África precisa um bocadinho, e é uma porta que nós podemos abrir. A Luísa não tem noção. É muito mais fácil em Angola um pai, se calhar. Olha que é difícil. Se eu estiver errada, quem estiver aqui a ouvir a live ou quem vir depois em Angola, sinta-se no direito de me corrigir. Mas eu estou a falar com conhecimento de causa daquilo que eu vejo. É muito difícil um pai e uma mãe em Angola conseguir olhar nos olhos e dizer assim, amo-te muito. Mas isso não é só em Angola, é em Portugal também. Eu, dentro da minha família, tenho algumas pessoas que têm essa dificuldade. Quando eu voltei para Angola, eu fiquei um tempo em casa de alguém, da família, e tinha mania de desabraço. E era chamada de chata, de melga. E é isso. Eu só espero que não, ainda não foi. Ah, ainda faltam para ir 7 minutinhos, e Luísa. Olha, eu ficava a noite toda a falar consigo. É muito, muito grande, Luísa. Vamos, obviamente, repetindo e sendo repetido, se a Luísa permitir e se achar que é conveniente para si, obviamente, dentro do seu tempo. O que puder liberar, que seja possível liberar para a sala, para a ONG, para as mulheres, para a nossa mudança e para fazermos esse percurso, isso é fantástico. Quando tiver os seus cursos, eu gostava muito de poder publicitar na nossa plataforma, de trazer um bocadinho, gostava que tivesse muitas mulheres em Angola que fizessem o seu curso. Acreditem, o dia que eu me sentar e contar a minha história vai dar 700 livros e a Luísa é responsável por isso. Que delícia, que delícia. Sabe, Karina, antes da gente, já que a gente tem alguns minutinhos, eu queria pegar o gancho daquilo que você estava falando. Afeto é uma aprendizagem infantil. E afeto, a gente aprende por afeto. Toda criança, absolutamente toda criança, nasce amando incondicionalmente. É a condição infantil. O ser humano, nasceu para amar e ser amado. Essa é a grande diferença dos animais. É o que nos difere. Nós damos significado, nós temos linguagem e damos significado às palavras. E esse sentimento de amor nós temos pelos nossos pais ou pelos nossos cuidadores. A gente os ama incondicionalmente. Mas quando a gente nasce, eles já são grandes e já têm lá as suas questões. E aí eles não conseguem retribuir a qualidade de amor que nós temos por eles. E aí, se a gente não consegue, se eles não conseguem retribuir, a criança tem a sensação de que ela está errada, que é errado amar daquele jeito. Porque aqueles grandões são os perfeitos para ela. E se eles não amam, é porque ela está errada, né? Então, e se ela está errada, é melhor ela não amar desse jeito. E aí ela vai aprendendo na infância que é melhor não amar, porque é um risco. Ela se sente rejeitada por ser quem ela é, por ter aquela quantidade de amor. Ela começa a achar que está errado. E aí ela vai copiar os pais na esperança de ser amada. Então, bom, se eu for igualzinho a vocês, vocês vão me amar agora? E aí começa a construir um falso eu. Todo aquele amor com o qual ela nasceu começa a ficar escondido, está errado, e ela começa a ter comportamentos que não são delas, são copiados. Só que, nesse período de 12 anos mais ou menos, que dura a infância, ela construiu o cérebro dela. E aí, quando ela vai para a vida adulta, está registrado lá, é só o que funciona. O Bob Hoffman diz que é um programa que foi instalado. E ele só roda compulsiva e automaticamente. Então, se eu não pude expressar o meu amor e se ninguém expressou o meu amor para mim, eu não sei fazer, não está no meu programa. Além do que, eu amar incondicionalmente os meus pais e eles não reconhecerem isso, é uma bruta de uma traição. Eu me sinto traída, eu me sinto rejeitada, eu me sinto abandonada, eu me sinto manipulada, eu me sinto humilhada. E amor começa a significar tudo isso.
Então, me isolo, amo não, eu só gosto, porque amar vai dar dor. E como eu passo a vida fugindo da dor, eu inconscientemente passo a vida fugindo do amor. Olha, E aí, eu falar para você eu te amo é um risco, porque me deixa vulnerável. Você é pode isso, fazer. é isso, é isso mesmo. Até nem consigo pronunciar a palavra. É isso mesmo, vulnerável. É isso, Eu fico vulnerável e eu tenho muito medo que você faça de mim o que você quiser. é isso mesmo. Porque como a criança na infância está na mão dos pais e ela sente dor, ela começa a falar: nossa, se eu te amar, eu vou ficar na sua mão e você vai me causar dor. É isso mesmo. Olha, Heloísa, infelizmente nós só temos 2 minutinhos. É o que eu digo, nós temos que repetir. Se eu pudesse, eu ficava horas aqui a falar com a Heloísa, horas mesmo. É fantástico. Agora que nós começamos a entrar com esse tema, mas nada melhor do que deixar o gostinho e o sabor de quer mais. Isso significa que nós vamos marcar a live outra vez. Eu estou a ver coraçõezinhos, é porque as pessoas também querem. E Heloísa, olha, eu quero muito, muito, muito agradecer antes que isso caia. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui a nossa famosa. Deixa lá ver se eu consigo. Aguarda. A nossa foto. É. Olha, eu já fiz coisas mais. Consigo. Ah, foi. Eu depois mando para a Heloísa. Isso, me manda, me manda. Foi. Olha, Olha, Heloísa. Karina, nós estamos juntos. Eu tenho na rede, né, na internet, muito material, não só no YouTube. Eu trabalho com meditação, eu tenho um canal no Spotify que chama Elocast. Tem mais de 80 meditações gratuitas. É se inscrever no canal e participar. Tem lives no Instagram. Eu tenho um canal no Telegram que chama Heloísa Capelas. Lá tem muito material. Então, dá para você divulgar esse material gratuito para as pessoas, para elas poderem fazer o mesmo caminho que você fez. E nós É isso estamos mesmo. juntos. Nós estamos Olha, juntos. muito obrigada, olha, obrigada a todos que estiveram conosco, todos os seguidores da Heloísa. Eu vi algumas pessoas da Angola. A live vai ficar gravada no meu perfil para vocês ouvirem outra vez essa maravilhosa mulher. Heloísa, o dia que você conhecer a minha história na profundidade, você vai escrever 2 mapas da felicidade. Oba! Então vamos marcar um café virtual. Mano, olha, boa. Olha, Heloísa, obrigada, um beijo muito grande e um abraço Grande, muito, muito grande, grande. obrigada. Obrigada. Eu te amo. Ah, olha, muito, muito!